vamos começar aqui falando sobre o Articulate 360. É essa plataforma de criação de conteúdos para e-learning. Eu já uso há algum tempo e tenho algumas dicas que eu posso compartilhar. Então, vou começar com o básico do básico aqui, para quem nunca pegou, nunca entrou. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer seu login. Quando você está com o login feito, provavelmente você vai ser direcionado para essa página, que é o dashboard, onde você vai ver aqui vários treinamentos aqui em inglês, que a própria plataforma fornece. Enfim, aí você pode dar uma passeada aqui para começar, né, a ter ideias. Eu vou ensinar tudo em português, porque o de inglês já tem aqui ótimas referências com a plataforma, né? Você pode vir diretamente aqui em criar novo, e aí ele vai te dar as opções de criar um novo curso em branco ou pegar um curso, um template de curso que eles já desenvolveram ou criar um microlearning. Então, o curso, ele é uma modalidade maior, onde você aborda vários conteúdos, onde a gente tem vários tópicos. O microlearning, ele é esse conteúdo que eles chamam de bit-sized. Então, que seria tipo um pacotinho pequeno de conteúdo, um tópico só, um passo a passo, realmente um assunto. Geralmente ele é usado para coisa muito prática também, para você sair aplicando ele de forma quase que instantânea, né? Outra forma da gente ver quando a gente acessa aqui o Rise 360, que é a mesma plataforma. E aí aqui, quem já tem alguns conteúdos, já tem aqui nessa página principal as miniaturas para acessar. Você pode ter aqui, né, a sua pasta privada, você pode ir organizando de acordo com os projetos que você tem, todo o conteúdo. Tem aqui embaixo a seção do que foi deletado já, uma forma até de, quem sabe, recuperar esse conteúdo. E vai ter também a mesma ferramenta de criação, né? Então a gente pode começar a criar por aqui e ele vai dar as mesmas opções que ele deu lá na página inicial do dashboard. Um curso em branco ou um curso de acordo com o template ou um microlearning, né? Vou voltar lá pro dashboard. Vou mostrar aqui alguns templates que o próprio Articulate já fornece. São templates onde o design já está estabelecido, então você vai só adaptando ali com o seu conteúdo. Tem alguns impulsionados aqui por eles, né? Coisas que o próprio Articulate já está impulsionando. E aqui alguns templates mais populares aqui. Então, tem vários, e aí você pode abrindo, fazer um preview deles. Então, esse é o preview. E aí você consegue navegar no módulo da forma que ele foi feito, já participar de todas as interatividades e tal. E esse é o preview, então, quando você sai aqui, quando você sai dele, fecha a abinha dele, você pode ver outros ou você pode selecionar esse curso e aí ele vai abrir no modo edição. No modo de edição, simplesmente você pode ir editando tudo, né? Então, eu gosto sempre de deixar o autor escondido nos meus cursos. É uma opção, você pode deixar a autoria do curso visível para qualquer pessoa ou pode esconder. Dependendo do projeto, se você quiser vender um projeto que é seu diretamente, você pode deixar a autoria. Se você está fazendo um projeto que é tipo terceirizado, por exemplo, trabalha numa consultoria e aí está fazendo, né, uma empresa te contratou para fazer vários cursos, mas em nome da própria empresa, né, ela quer um conteúdo específico. Eu acho que nesse caso eu não escolheria deixar a autoria revelada simplesmente pelo fato de que é em nome da empresa, né? E aí esse autor aqui não é editável. A gente fica com o nome de quem é o dono da conta, né? Da plataforma. Aí você pode ir editando, né? Tanto a entrada, alguma explicação de entrada, o título é bem fácil, é simplesmente clicar e sair escrevendo. Né, aqui mesma coisa, simplesmente seleciona o texto e pode, né, e quando você vai no botão de editar o conteúdo, você da mesma forma pode ir editando. E aqui ele já tem os blocos, né, específicos que aquele template vai fornecer, tá? Não vou passar muito aqui porque a gente pode ver os blocos agora nessa parte do conteúdo novo, né? Então aqui quando eu sair do curso,
esse mesmo curso que eu acabei de criar com o template, ele já veio para o meu dashboard e já foi adicionado aqui nos meus cursos. Então, aqui são todos os projetos, né, que você abriu já. Então, já você pode acessar ele novamente aqui. É um projeto em andamento seu. E ele tá aqui da mesma forma que eu deixei. Vamos para um novo curso agora. Vou abrir, então, um em branco, para a gente conseguir ver as principais ferramentas que a gente tem e como ir gerando. Mesma coisa aqui, você pode decidir se deixa o autor visível ou invisível. Coloca um título da sua preferência, né? E pode fazer a descrição daquele curso. Ou a gente costuma deixar uma mensagem de boas-vindas, também é bom para o participante daquele curso, né? Para começar a adicionar uma lição, a primeira coisa que precisa fazer é dar o título para essa lição. Então, lição 1, abertura. E, dando Enter, você já adiciona uma lição e por aí vai. Você pode adicionar quantas você quiser, se você já tiver aquele planejamento total, né, das lições. E a partir de uma lição aberta, você vai ter acesso a esse botão de adicionar conteúdo, ou você pode remover a lição. Por exemplo, essa lição número 2, o título está duplicado, eu posso remover no botãozinho de lixeira, né? Para você adicionar uma sessão, de repente você vai fazer um curso muito longo e quer adicionar blocos, né, de temas naquele curso. Então, você pode colocar aqui bloco 1, por exemplo, e ao invés de você clicar Enter apenas, você clica Shift e Enter e ele vai abrir um bloco. Você vai ver que aqui, ó, você pode só deletar esse bloco, mas não tem nenhum conteúdo que você vai adicionar esse bloco. Por quê? Porque dentro do bloco vão as lições e aqui facilmente você pode arrastar e organizar então o seu curso da maneira que você quiser, né? E aqui você viu que eu criei o bloco e sem querer eu apertei Enter antes de apertar o Shift e ele criou uma lição, mas quando eu voltei aqui no título e simplesmente cliquei de novo Shift Enter, ele já abriu o bloco e aí eu posso arrastar esse conteúdo para dentro do bloco que eu quero. Então aqui eu já tenho um curso com 2 blocos e eu posso começar a adicionar agora os conteúdos, né? A gente pode criar uma lição ou criar um quiz, que é basicamente atividades para avaliação de conhecimento. Você pode criar o quiz da forma que você quiser. Você pode criar o quiz, um quiz por bloco, e aí você pega todo o conteúdo que está, né, em todas as lições daquele bloco, ou você pode criar um quiz por lição, ou você ainda pode criar, como a gente vai ver, atividades de fixação dentro da sua própria lição, atividades avaliativas também, dentro da própria lição. Aqui que a gente ainda não tem nada, ele direciona, adicione o seu primeiro bloco, né? Então, ele já dá uma barra aqui de opções, tem algumas opções de IA, é óbvio que tem uma conta específica para usar essas ferramentas em IA, que estamos direcionando isso para o básico primeiro. Ele já tem alguns blocos preferenciais aqui, e aí se você for apertando, clicando aqui nos blocos, ele já vai automaticamente criando aqueles blocos em sequência, adicionando então o seu conteúdo, e ele sempre tem essa estrutura, então ele sempre vai ter essa cara aqui. Você também pode abrir a biblioteca de blocos aqui nesse botão, e aí ele abre um menu lateral com toda essa biblioteca, tem os mesmos blocos de IA que ele sugeriu aqui embaixo, né? Mais blocos do que a gente tem aqui nessa barra inferior, né? Então aqui ele tem o preview de cada um dos tipos de blocos, né? Então você abre, você vê que você pode incluir um parágrafo, ou um parágrafo com o título, ou um parágrafo com subtítulo, apenas o título, apenas o subtítulo, texto em colunas e até uma tabela, e por aí vai. Todos os tipos de bloco, ele abrem os seus previews, né? Aqui a gente tem o bloco dos statements, que são aquelas frases maiores em destaque. Aqui a gente tem o bloco de quotes, que são as verbalizações, os depoimentos das pessoas. Aqui a gente tem diferentes formatos de listas. Aqui a gente tem diferentes formatos de uso de imagem centralizada, em extensão total da tela, imagem e texto, texto sobre imagem. Aqui a gente tem a galeria, que tem o carrossel de imagens, uma galeria de 2, 3 ou 4 imagens em grade. A gente tem os blocos multimídia, então a gente pode inserir blocos de áudio, blocos de vídeo, embedar algumas coisas diretamente da internet, anexar alguns documentos para que as pessoas participantes do curso possam fazer os seus downloads, blocos de código, onde você pode colocar um código em HTML interativo.
a gente tem a parte dos interativos, então são blocos interativos que ele já, o próprio Articulate já disponibiliza. A gente tem aqui a sanfona, o quadro de abas, o gráfico rotulado, o passo a passo, um cenário, né, como se fosse uma árvore de situações, essa atividade de categorização, um bloco de linha do tempo, um bloco de cartas, e ele pode estar em grade ou ele pode estar como se os cards estivessem empilhados. Os botões também podem estar botão único ou botões empilhados, e o bloco do Storyline, que é uma ferramenta à parte, que precisa de um tutorial só para ele. Aqui, como eu tinha dito antes, a gente tem os blocos de avaliação de conhecimento, são os mesmos blocos que estão disponíveis no quiz. O quiz ele vai ter uma dinâmica um pouco diferente. E aqui tem uma opção de quando você tem um banco de questões, você tem a opção de pegar uma questão que já está salva nesse banco e simplesmente trazer ela para cá de volta, né? E aí você precisa selecionar aquela questão. Basicamente você vai criando seus blocos aqui, editando. Aqui em cima a gente tem a parte do preview, então você vai ver como que esses blocos ficam. Essa é a visão do participante do curso, então ele vai conseguir ver exatamente como está criado. E saindo do preview, a gente volta para edição.